João, no capítulo 1. Verso 19. Está escrito assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele confessou e não negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram: Então quem és? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Finalmente lhes disseram: Quem és? Dai-nos uma resposta, para que levemos àqueles que nos enviou. Que dizes tu de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Agora abra suas Bíblias em Marcos, no capítulo 8. Marcos, no capítulo 8, verso 27. Marcos 8, 27. Amém? Amém. Está escrito assim: E Jesus e seus discípulos partiram à aldeia de Cesaré de Filipe, e no caminho lhe perguntou: Quem dizem os homens que sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias, e ainda outros um profeta. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que sou? Respondeu Pedro e disse: Tu és Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, semana passada, aqui no sábado passado, a gente teve uma aula sobre Jó aqui, amém? Amém. E a gente aprendeu que Jó, quando passou por aquelas tribulações dele, ele não questionou por que ele passou. Mas hoje eu quero fazer, vamos colocar assim, um oposto aqui. Eu quero colocar no seu coração uma pergunta: quem é você? Quem você diz que você é? Quando a pessoa chega perto de você e fala assim: ó, quem é você? Você logo vai falar o seu nome. Meu nome é Adalberto, sou filho do Jair, filho da Suzete, casado com a Juliana. Quem é você? Quando um homem chega perto de você e te pergunta quem é você, você de prontidão já responde para ele toda a sua genealogia. Mas, e se Deus te perguntasse agora: quem é você? Qual resposta você daria para ele? Qual resposta eu daria para ele? Sabendo que Deus conhece o meu coração, conhece tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu vou fazer, qual seria a minha resposta para Deus? Qual seria a nossa resposta para Deus? Eu aprendi na Bíblia essa semana, é engraçado que a gente fala e é verdade, toda vez que a gente vai pregar, a gente estuda mais a Bíblia, não tem conversa. E eu aprendi essa semana que aquilo que a gente é depende daquilo que a gente se propõe a fazer. O que eu faço define aquilo que eu vou ser. Por exemplo, Daniel, no capítulo 1, no verso 18, ele simplesmente colocou no coração dele não se contaminar com os manjares do rei. Amém? O que eram os manjares do rei? Era lasanha, picanha, só comia só tudo bom do melhor, irmãos. E vamos pegar aquilo que o povo de Israel comeu no deserto, maná, pão. Daniel passava a uma comida simples, mais santificada. Ele não quis se misturar com aquilo que o mundo lhe ofertava. Ele não quis se contaminar com aquilo desejável à carne, desejável ao seu olho.
Ele não quis ser igual aos outros. E o interessante é que ele propôs isso no coração dele, em vez que veio com ele mais 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias. E estudando essa palavra, a gente descobre que por eles terem proposto no coração deles ser diferente, eles ficaram 10 vezes mais sábios do que o maior sábio do reino. Ou seja, o sábio do reino ficou 10 vezes mais burro que eles. Amém? Vamos colocar assim: simplesmente por um ato, porque propôs no coração não ser igual aos outros. Salomão, homem de fé, o rei mais sábio da história da humanidade, podemos falar assim. Salomão, em seus primeiros atos, depois que Davi morreu, o povo de Israel passava por uma crise, vamos colocar assim, terrível. O povo começou a passar fome. Aí os conselheiros de Salomão chegou perto de Salomão e falou assim: Salomão, o que a gente vai fazer? Salomão não sabia o que fazer. Mas o que faria meu pai? Perguntou ele. Se fosse o seu pai, ele pegava do tesouro do reino e saciaria a fome do povo. Pois bem, pega então. Mas não tinha ninguém, que o irmão dele tinha pegado todo o tesouro para montar para ele um exército para ir contra Davi. Então ele pegou um reino quebrado. E ainda carregaram nas costas o peso de seu filho de Davi, porque Davi foi um rei esplêndido, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus trabalhava com ele, que as pessoas viam Deus com ele, um rei sábio, um rei valente. Aí Salomão pergunta para os seus conselheiros: o que nós temos? Nós temos ali 1000 bois. Tá certo. Então pega tudo que a gente tem e vamos sair para um monte. E eles partiram dali para um monte, porque Salomão tinha o costume de fazer sacrifícios para Deus. Então, quando Salomão perguntou ao povo, aos seus conselheiros, o que tinha, que os seus conselheiros respondeu para ele que não tinha nada, vamos colocar assim. Ele falou: agora eu tenho que fazer uma coisa diferente. Quero ser diferente. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, não precisa ler não, moço. Pode ser só eu aqui. 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai. Mas nos altos oferecia sacrifício e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon, onde para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal. E 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão na noite, em sonho. Ele disse: peça o que queres que eu te dê. Irmãos, o jovem, que Salomão quando começou a reinar era jovem, a primeira atitude dele no reinado é simplesmente pegar tudo o que ele tinha na mão e oferecer para Deus. Ele pegou todo o seu tesouro e ofereceu para Deus. Quando a gente pega uma porção do nosso tempo, uma porção da nossa vida e entrega para Deus, Deus faz coisas tão grandiosas. Os irmãos já repararam isso? Quando a gente coloca no coração assim: não, agora a partir de hoje eu vou dedicar 10 minutos do meu dia para orar e 20 minutos para ler a Bíblia. Meia hora só. Não, mas Deus nos abençoa tanto, mas de uma maneira tão grande, que a gente não consegue nem explicar, nem contar para as pessoas. Agora eu imagino que Deus passou na cabeça de Deus quando Salomão pegou tudo o que ele tinha, todo o tesouro que ele tinha, e colocou no altar e falou assim: não, é de Deus, é para Deus, eu vou fazer um sacrifício para Deus agora. Aquilo tocou o coração de Deus de uma forma tão grande.
mexeu com Deus. Deus nesse momento ele deve ter pensado, peraí, o que esse menino está pensando que ele é? Eu sou Deus. Se ele pode me dar tudo que ele tem, eu posso dar para ele tudo que eu tenho. Por isso que Deus chega perto de Salomão e pergunta para ele, ó, o que você quer? Salomão podia ter qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Porque Deus tem tudo. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas Salomão não queria reino forte, não queria ser rico, não queria destaque, não. Ele queria ser justo. Ele queria ser sábio. Por isso que ele pede para Deus sabedoria. A única coisa que ele pediu para Deus, sabedoria. Se por um acaso Deus chegasse perto de você e falasse aqui hoje, me pede o que você quer, qual seria a sua resposta para ele? Ah, Senhor, um carro tá bom, né? Ah, Deus, uma conta no banco, né? Poder pagar minhas dívidas, né? Uma casinha, uma família abençoada, uma família próspera. Mas Salomão não pensou em nada disso. Salomão pensou no povo, vamos colocar assim. Porque se eu for um rei sábio, se eu for uma pessoa sábia, todas as pessoas que estão ao meu redor vão se beneficiar da minha sabedoria. Amém? Então tudo aquilo que eu sou depende daquilo que eu plantei, do caminho que eu me propus a seguir. Todos nós colocamos no nosso coração, levantamos as nossas mãos e recebemos a Jesus no nosso coração como Salvador. Amém? Nos propusemos a seguir o caminho. Só que trilhar esse caminho não vai ser fácil. Nunca foi fácil. Por isso Jesus falou, ao mundo tereis aflição. Mas não temos, porque eu venci o mundo. Se Jesus, irmãos, passou por uma tribulação, por tribulações fortes, grandes, que dirá a gente? Eu dei exemplo aqui de homens que plantaram coisas boas e colheram coisas boas, mas a Bíblia também nos fala de um certo jovem que não quis plantar, vamos colocar assim, que é a passagem do jovem sensato. Quando Jesus vira para ele e fala, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. Simples. O que Jesus propôs para aquele jovem é ser um discípulo de Jesus. Caminhar com Jesus, aprender com Jesus. A fazer o quê? Quando é feio, expulsar demônios, se ele está morto. Nada não. Ele se apegou àquilo que ele tinha. A palavra fala que ele sentiu tanta tristeza no coração que ele saiu cabisbaixo. E toda vez, irmãos, que a gente fala não para Deus, a gente passa por uma prova tão grande. Estava escutando a pregação do Lucinho Barreto hoje, a hora que eu cheguei do serviço, que estava ajudando meu cunhado, aí a Juliana estava escutando a pregação. Ele falou assim que numa igreja, 2 jovens foram fazer um curso de teatro no centro, na capital da cidade. Aí depois que eles concluiu o curso, o pastor olhou para eles e falou, agora nós poderíamos fazer um teatro, né? Vamos fazer um teatro sobre Jó. Eles aí ele começou a colocar que tem dificuldade. A gente vai vestir o quê? Cetim? A gente tem que falar a noroeste, de sei lá, que a voz sai melhor. E o pastor, não, você está com muita dificuldade. Pegou 2 jovens mais animados e colocou eles, chamou eles para fazer isso, fizeram o teatro, foi uma benção. Passada uma semana, o pastor dessa igreja desce do ônibus e vê na mesma praça que eles fizeram o teatro, os 2 jovens vestidos de preservativo, porque trabalhavam para a prefeitura, e o prefeito fez eles vestirem essa roupa e entregar panfletos. O pastor olhou para a cara deles e começou a rir
Dá vontade de rir mesmo, não tem jeito não, irmãos. Eles não quiseram fazer para Deus. Os jovens falaram assim: olha, não precisa falar nada com nós não, pastor. Deus está nos chegando até, Jesus está nos chegando até agora. A gente tem que sentir vergonha no nosso coração de fazer uma peça para Deus. Olha o que ele está fazendo a gente fazer. O prefeito está fazendo isso aqui. Então quando a gente fala não para Deus, a gente tem uma consequência. A palavra nos fala da lei da semeadura. Tudo aquilo que eu semear, certamente eu ceifarei. Então se eu plantar amor, eu vou colher amor. Se eu plantar paz, eu vou colher paz. Se eu plantar ódio, eu vou colher ódio. Se eu plantar guerra, eu vou colher guerra. O que temos plantado hoje? Tudo isso gira em torno da primeira pergunta que eu fiz para vocês: quem é você? Tudo isso responde a pergunta não para mim, não para o líder Éder, não para o pastor Leonardo, não, responde para Deus. O que você tem feito, o que você tem falado, o que nós temos, a maneira que nós temos agido, a maneira de nós nos portarmos perante a sociedade, indica, mostra para Deus aquilo que eu sou. Porque eu posso passar para vocês, irmãos, uma santidade que não existe em mim. Mas essa santidade, ela só pode ser confirmada na minha vida se Deus, de fato, vê em mim santidade. E a palavra nos fala que Ele nos sonda e nos conhece. Quem é você? O que você tem feito? Como eu tenho agido? Como eu tenho pensado? Como eu tenho falado? Como eu tenho tratado o meu irmão? Como eu tenho tratado o meu pai, minha mãe, os meus filhos? Como eu tenho tratado aquele que eu nem conheço? Como eu tenho tratado? Será que as pessoas têm enxergado Deus na minha vida? Será que as pessoas, quando me vêm passando, veem em mim uma pessoa diferente? Ou vê simplesmente uma pessoa normal? A diferença tem que estar em nós, porque nos propusemos a seguir um caminho diferente. Estamos na contramão do mundo. A palavra nos fala que nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Somos escolhidos de Deus. Somos escolhidos de Jesus. E abrimos mão da nossa vida, foi o que nós confessamos. Nós abrimos mão das nossas vidas para trilhar esse caminho. Mas temos de fato aberto mão das nossas vidas. Temos de fato aberto mão dos nossos prazeres. Temos falado de Jesus às pessoas. Temos olhado as pessoas não com desleixo, não com desprezo, mas como um irmão. Porque Jesus disse a João, se eu não me engano, e perguntou para ele: mas como é que vai ser a nossa diferença, Jesus? Ele falou assim: quando vocês amarem uns aos outros, quando vocês semearem amor, e as pessoas veem em você amor, nisso saberão que vocês são meus discípulos. Nos declaramos cristãos. Nos declaramos? Amém? Amém. Cristãos. Cristãos. O que é ser cristão? É ter uma crista grande? Não, né? Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo. Jesus, quando passava, quando ele andava, não chegava perto dele só pessoas bonitinhas, não. Na maioria das vezes chegava pessoas endemoniadas, com o corpo todo distorcido, pessoas com lepra, pessoas às vezes até fétida, mas Jesus abraçava eles. Nisso exalava nele amor. Amor esse que tem que estar dentro do nosso coração. Temos que conseguir transpassar isso para as pessoas. O perfume de Jesus deve estar em nossas vidas,
Porque somos simplesmente um frasco. A palavra nos fala que a gente é um vaso, mas não fala o tamanho do vaso, se é muito pequeno. Somos um frasco. Mas dentro desse frasco tem que dar a essência de Jesus. A essência de Jesus. Qual é a essência de Jesus? Andar e fazer o bem, tirando as pessoas do mau caminho, convertendo elas dos maus caminhos com a nossa palavra, anunciar o reino de Deus. João não colocou no seu coração ser diferente, ser status, vamos colocar assim. Porque eles chegaram perto dele e perguntou: você é o Messias? Você é Elias? Você é um profeta? Mas João simplesmente falou para eles: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Que deserto é esse, irmãos? Que deserto é esse? Quando nós trabalhamos estamos em um lugar onde apenas nós somos cristãos, tem apenas você que é cristão, você é a voz que clama no deserto. Porque você tem a palavra de Deus, você tem toda a autoridade para pregar esse evangelho. Você é escolhido de Deus, você é lavado no sangue do Cordeiro. Então nesse momento você passa a ser quem? Como se fosse João Batista. Você vai pregar às pessoas, apresentando a elas quem? Jesus Cristo. João nunca colocou no seu coração ser maior ou igual a Cristo. A gente vê isso nas palavras dele. Ele fala assim que ele não é digno de amarrar a sandália dele. Um ato tão simples. Ele disse que ele não é digno. Então João não buscava para ele status, não buscava para ele conhecimento, não buscava para ele reconhecimento do povo, mas queria que as pessoas conhecessem a Jesus. O que nós devemos fazer? Apresentar a Jesus às pessoas. Nisso conhecerão que são meus discípulos. E os sinais que foi colocado na Bíblia, e a gente iria curar enfermos, expulsar demônios e fazer ainda maior que Jesus, isso vai nos seguir. A partir do momento que deixarmos o nosso ego de lado, deixarmos de buscar status para a gente, conhecimento da gente, para a gente, reconhecimento, vamos colocar assim, e começar a transmitir a essência de Jesus. Quantos vão vir atrás de mim? Paulo entendeu isso, irmãos. Paulo entendeu que ele tinha que deixar o ego dele de lado, deixar o conhecimento dele de lado, deixar o reconhecimento perante a sociedade de lado e viver Cristo. Por isso ele teve a audácia de falar: serem meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não tenho coragem de falar isso hoje porque eu sou falho. Eu não vivo a metade da metade do que eu tinha que viver, porque eu sou falho. Mas Paulo abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele era, e simplesmente foi pregar Jesus. E a gente vê tanta coisa, tanta obra maravilhosa na vida de Paulo. Ele simplesmente se propôs a ser como Jesus. O que passa no nosso coração? Não dentro da igreja é fácil. Ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente numa roda de amigos evangélicos é fácil. Mas o que uma roda, ali naquela praça, ali quando eu passo, o que eles falam de mim? O que os seus amigos da rua, onde você mora, falam de você? Vamos colocar assim: ele é prego, ele é folgado demais, ele é mascarado demais. Não. Eles têm que falar da gente que a gente é diferente. Temos defeito? Temos. Todos nós temos defeitos. Glória a Deus. Todos nós temos defeitos, temos. Mas devemos fazer dos nossos defeitos não pontos negativos, não motivo de fraqueza. Não devemos tirar dos nossos defeitos motivo para cair, não. Mas devemos tirar dele forças para continuar andando, para continuar
continuar trilhando os caminhos de Jesus. Porque Paulo falou: quando estou fraco, aí estou forte. Ele conseguiu entender Jesus de uma maneira tal que é até difícil de falar. Quem foi Paulo? Paulo foi simplesmente o cara que ganhou toda a Ásia para Jesus. Todo um continente para Jesus ele ganhou. E eu tenho feito o quê? Quem eu tenho ganhado? Eu tenho ganhado a minha casa? Mesmo a minha casa sendo toda convertida, eu tenho ganhado a minha casa para Jesus? Porque eu viver, ou aceitar Jesus é constante, irmãos, é todo dia. Eu aceitei Jesus aqui ontem, hoje eu tenho que aceitar de novo. Porque ontem eu peguei. E hoje eu peguei de novo, e amanhã eu vou pegar de novo. Mas Jesus, sabendo disso, Ele morreu por nós naquela cruz. Por isso que João fala: filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecares, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. É Ele que nos justifica. Então, se nós colocarmos no nosso coração e de fato vivemos Jesus Cristo na nossa vida, a gente vai ter um peso diferente. Nós teremos passaremos uma visão diferente das pessoas. Moisés, quando subiu no monte para pregar as tábuas da lei, que ele voltou, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. É esse o brilho que Deus quer colocar na minha vida e na sua vida. É essa a diferença que Deus quer colocar na minha vida e na sua vida. Só que depende da minha ação, depende do caminho que eu quero andar, da maneira que eu me importar, do que eu me colocar no meu coração fazer. É tão simples seguir Jesus. Jesus não quer palavras difíceis. Jesus não quer atos grandiosos, não. Jesus quer coisas pequenas. Porque a gente começa a andar, quando a gente nasce, a gente primeiro começa a engatinhar. Depois a gente esboça, os passinhos caem. Depois a gente vai correr. De igual maneira na vida cristã. De igual maneira com Cristo. A gente primeiro vai engatinhar. Depois a gente vai pegar um pãozinho e começar a andar aos trancos e barrancos. Daí depois a gente vai correr. Mas mesmo depois que a gente aprende a andar, irmãos, a gente ainda cai. A gente tropeça. Somos como crianças na mão de Deus, vamos colocar assim. Devíamos ser como crianças. Porque quando Jesus foi questionado a respeito de quem é o maior no reino de Deus, Jesus falou: seja como uma criança. É assim que a gente deve ser, como uma criança. A gente tem que entregar. Uma criança, ela entrega toda a sua vida na responsabilidade do pai. Nós devemos entregar a nossa vida por completo na responsabilidade do pai, nas mãos de Jesus. Só que muitas das vezes queremos dar uma forcinha para Deus. Queremos dar uma mãozinha, uma ajudinha. E Deus não quer isso. Muitas das vezes aparece na nossa vida, não tem nada a ver. Vou fazer isso aqui, não tem nada a ver não. Não tem ninguém vendo? Tem sim, irmãos. Quem precisa estar vendo, está. O olho dele está constante sobre a terra. Ele tem um livro lá em cima com o seu nome. Amém. O seu nome. Todos os atos, todas as palavras, tudo aquilo que você tem feito, ele anota lá. Hoje, o Roger ganhou uma alma para mim. Amanhã, o Roger ganhou uma alma para mim. Hoje, a Vera fez jejum. Hoje, a Lorena orou 1 hora. Está tudo escrito, irmãos. Está tudo escrito. Mas não são as coisas boas. Está lá escrito também as coisas ruins. Eu escutei um testemunho uma vez de uma senhora de 80 anos. Ela orava 3 horas por dia. 3 horas. Aí a filha dela chegou perto dela e falou assim: ô mãe, a senhora é cristã há 45 anos. A senhora ora 3 horas por dia, todo dia. Mas por quê? Ela simplesmente respondeu para a filha: filha, eu oro hoje para ter em estoque. Porque se amanhã eu não conseguir orar, Deus sabe que eu já orei o suficiente. E nós sentimos dificuldade de orar 10 minutos.
10 minutos. O que são 10 minutos? Nada. Devemos sentir prazer nas coisas de Deus. Assim, refletiremos a imagem de Jesus. Assim, quando as pessoas vão olhar para a gente e dizer, ele é diferente. Ele é diferente. Você pode ter a cara fechada, pode ser feio, pode ser magrelo, pode ser gordo, pode ser branco, pode ser louro, azul. As pessoas vão ver em você não a diferença do seu físico, mas vão ver em você algo diferente, algo que não tem nos outros, e algo que você pode dar para eles. A diferença. Quem é você? A palavra do Senhor nos fala mesmo. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 18, está escrito assim. Não, vou até olhar aqui. Se os irmãos não quiserem abrir, pode abrir. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 18. Amém? Ouça o barulho de folhas. Tiago, capítulo 1, verso 18. Está escrito assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias, como os primeiros frutos do que Ele criou. Em outras versões fala assim: para que fôssemos como primícias da sua criação. Ele nos criou para que fôssemos primícias. Em 1 Pedro 2,9, está fácil, só vou passar as 2 páginas aí. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quem é você? Um escolhido de Deus. Quando Deus olhar para a terra, Ele não vai ver mais um. Ele não vai ver simplesmente o Adalberto, o Juninho, a Yasmin, o Carlos, o Júlio, o Mamão. Não vai ver o Hélio, simplesmente o Hélio, não. Vai ver em mim e em você a diferença. Vai ver em nós um povo diferente, porque nós somos escolhidos de Deus. A palavra do Senhor fala que Ele tem o nosso nome escrito na mão dEle, Ele não vai nos esquecer. A palavra do Senhor nos fala que mesmo que uma mãe vier a esquecer do filho, Ele não vai esquecer de nós de maneira nenhuma. Então, em momento algum, Ele vai deixar de nos olhar e de nos amar. Mas essa pergunta tem que estar no nosso coração. A nossa vida, a nossa vida cristã tem que estar voltada para as perguntas: o que eu tenho feito? Quem sou eu? E se eu fizer dessa forma, vai agradar a Deus? O que eu estou fazendo, Deus aprova? Essa pergunta nunca deve sair do nosso coração. E eu aprendi tanto essa semana, agradeço ao Éder pela oportunidade de estar pregando aqui, porque eu aprendi tanto essa semana com essa palavra. Estudei tanto a Bíblia. E Deus me falou, não, espero ter falado com vocês, passado com vocês, aquilo, pelo menos um pouquinho do que Deus passou para mim. Porque lá no meu serviço eu trabalho sozinho. Assim, as pessoas ficam do meu lado, mas eu trabalho no meu celular eu sozinho. Aí eu estou colocando uma bíbliazinha dela, eu pensava, Deus falou tão forte no meu coração. E Ele falou no meu coração que essa pergunta nunca deve afastar da nossa vida. Porque essas perguntas vão nos indicar o caminho certo. Para que quando a gente chegar lá na frente, no dia do julgamento, quando Deus abrir esse livrinho que tem o meu nome e tem o seu nome, Ele possa ver nesse livrinho apenas coisas boas. Porque nós seremos julgados pelos nossos atos. E que os nossos atos nos tragam no céu. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.